Paz e graça a todos. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Compromisso com a Verdade. E no debate de hoje, falaremos do seguinte tema: devemos crer na Trindade? Através deste debate, ouviremos a opinião do pastor Carlos Moisés, presidente do Ministério Voz da Verdade, defender que não devemos crer na Trindade. Já na segunda opinião, ouviremos a opinião do pastor Joaquim de Andrade, que é da Igreja Batista, defender que devemos sim crer na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E antes de irmos para o debate, você que tem interesse em aprender a se comunicar em público, perder a timidez e se tornar um mestre na comunicação, principalmente para você que é pregador ou ensinador da Palavra de Deus, clique no primeiro link da descrição para conhecer o curso de oratória e invista no seu ministério. Não se esqueça de deixar nos comentários se devemos crer ou não na Trindade. Se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos e deixe o seu like. Então vamos para o debate. Devemos crer na Trindade, por quê? Sim ou não e por quê? Posso mudar o tema? Não, à vontade. Tá devemos crer em Jesus? Claro. Né? Também ou só? O problema da palavra Trindade talvez seja o que pode confundir um pouco as nomenclaturas, porque a Trindade é uma teoria filosófica e não teológica. Filosófica, não tem na Bíblia, é mais filosófica. Passamos aquele negócio todo, então nós temos que não basear só num versículo, mas ter uma estrutura. É como eu estava pensando, eu só queria entender, e depois que o Joaquim falasse e tudo mais, o Deus do Velho Testamento já era a Trindade. O que eu não me conformo é por que o Filho no Velho Testamento, vamos esquecer o Novo, porque o Filho era filho e não o Pai? Porque o Pai é Pai? Porque o Pai ama o mundo e manda o Filho? Certo? Essas coisas. Por que os três conversam entre si? Fica um Deus meio idólatra, não é? E não um Deus único, como diz aqui em Deuteronômio, né? Tá escrito: eu sou Deus, não há outro. O maior versículo de Israel é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não são 4, três. Capítulo 6, versículo 4. Tem que ser mais explícito, então, para falar. Agora, o que tem que ser lógico, você pergunta para mim: Jesus é o Filho de Deus? Sim. Mas ele não era o Filho de Deus. Porque em Maria, quando ela deu a luz, o anjo falou: ele será chamado Filho de Deus. Que ele não era. Que Isaías 9 disse: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Se ele é pai daquilo que não tem começo e nem fim, ele não pode ter a conotação de inferioridade. Porque o filho é uma conotação de inferioridade, não é? Então, esse é o começo. Deus, para mim, aqui lendo a Bíblia, vamos começar. Deus é Espírito, certo? Impenetrável, habita na luz inacessível, ninguém viu ele. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, porque o Verbo era Deus. Essa parte da carne é chamado Filho. Porque a estrutura do Novo Testamento está em cima do Filho. Por exemplo, o judeu tem o pai. Jeová, Yahvé, é o pai. Mas não tem o filho. E Jesus diz assim: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Quem não aceita a parte humana de Deus não tem Deus. Não está em cima da nomenclatura pai, está em cima do Filho. Okay. Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Homem. Tá. Joaquim, e aí? Devemos crer na Trindade? Bom, nós podemos afirmar categoricamente que sim, devemos crer na Trindade, que é uma situação muito delicada quando alguém nega a personalidade de Deus. Negar a Trindade é negar a personalidade de Deus, porque Deus, né, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas. E nós não estamos fundamentados aqui num dogma que foi estabelecido no ano 325, no Concílio de Nicéia, por Atanásio.
Atanásio simplesmente veio reforçar aquilo que os cristãos sempre acreditaram. Então a doutrina da Trindade é uma doutrina cristã reconhecida séculos, reconhecida inclusive na história da igreja, pelos pais da igreja, pelos reformadores e também por todas as igrejas cristãs. Então, dentro da chamada ortodoxia cristã, qualquer movimento que negar essa doutrina não pode ser considerado cristão. O pastor Carlos Moisés, me perdoe, mas a Igreja Voz da Verdade é considerada uma seita simplesmente por negar a doutrina da Trindade, por negar a essência de Deus. Negou a essência de Deus, não pode ser chamado de cristão. Ok, mas vamos porque discutir... Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, só para definir a questão da Trindade, porque nós cremos, né, um só Senhor, que é Jesus Cristo, né, Filho de Deus, sim, gerado pelo Pai, né, gerado pelo Espírito Santo, né? O pai dele é o Espírito Santo. Sim. O pai dele também é o Pai, né? Porque ele estava orando ao Pai e ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É a mesma pessoa? Ou são duas pessoas? Não seja como eu quero, mostrando que ele, sendo filho de Deus e sendo Deus filho, tem vontade própria. Bom, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não existe Deus filho na Bíblia. Existe filho de Deus. Aonde tem Deus Pai na Bíblia? Aonde tem Deus Pai na Bíblia? Aonde? Tem. O Filho não se fez carne. Quem se fez carne foi Deus. Foi o Pai que se fez carne. Na parte humana, foi chamado o Filho. Porque Deus, como Deus, ele não se move, ele não precisa se mover, ele já está lá. Ele é o Todo-Poderoso, está lá. Porque muita gente fala, vocês falam, Jesus veio ao mundo, então o céu ficou vazio. Não, gente. Essa parte divina é divina lá, porque me explica isso, toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus. Então, peraí, o que é a plenitude? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Jeová Jireh, Jeová Shammah, toda a plenitude, totalidade de Deus habita em Jesus. Por que eu vou ter esse medo, essa coisa? Porque Jesus está escrito assim: quem honra o Filho, honra o Pai. É automático. Quem não tem o Filho não tem o Pai, mostrando duas pessoas. Não tem, peraí. Mostrando duas pessoas. Quem tem o Filho tem a vida. Agora, só pra gente entender, porque eu tenho vários argumentos. É automático, aqui, como você se preocupa? Deve ter também. A gente vai poder ter esse tipo de debate, porque só tem problema. Então, eu queria assim, problema com isso. Eu achei que pra mim, assim, ele iria fazer as colocações, eu iria fazer as minhas, você iria interferir. Não, mas é bom às vezes tirar umas dúvidas. A Trindade é a doutrina mais difícil da teologia. Sim. E nós estamos aqui, eu queria discutir o mérito. Então eu dei a primeira palavra para o pastor Carlos Moisés, para você. Agora volto ao pastor Carlos Moisés. Por que você refuta, não aceita a ideia de um Deus trinitário? Não é que eu não aceito, eu assim... Você crê na Trindade? Eu creio na manifestação tripla, quatra, no Você crê que Deus são três pessoas? Não, você não queria que interrompesse, agora é você que está interrompendo. Mas você disse, tá você certo, decide. Tá certo. Você acha melhor não interromper? Não, pode interromper. Três pessoas. Vai ser de interromper, pode ser. São três personalidades. Três aqui, personalidades. O Pai, você está amando o mundo? Então eu vou, tá bom? E se você pegar, a Trindade tem uns rolos. Mas se você falar isso, você acabou de se tornar trinitário. A concepção da Trindade já começa no erro aí. Quem é o pai de Jesus? Que foi o Espírito Santo que gerou Jesus. Então ele seria o pai dele. Certo? O Espírito Santo, se você pegar na Bíblia, seria a pessoa mais rejeitada. O Pai está comigo. Cadê o Espírito Santo? Aí ninguém conhece o Pai senão o Filho. Toda a palavra de Jesus é absoluta. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, a não ser aquele que o Filho quiser revelar. Isso. E aí o Espírito Santo? Ele deixou de lado? Como ninguém conhece as profundezas de Deus senão o Espírito Santo de Deus. Não. Mostrando que o Espírito Santo é quem conhece as profundezas de Deus. Jesus falou que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Jesus é Deus. O Filho quiser revelar. Uma pergunta, Joaquim. Jesus é Deus? Não negamos a divindade de Jesus. Jesus é Deus? Ele é Deus. Espera aí. Sim. Ele é o único Deus?
Sim, porque Deus é um só. Ele Poxa, então por que eu Veja preciso bem. de outra coisa? Não, Carlos, olha só. Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas. 3 pessoas distintas. Mateus 3, 16 e 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas. O que aconteceu? Veio o Espírito Santo na forma de uma pomba e a voz do céu dizia que? O que a voz do céu dizia? Esse é meu filho amado. Esse é que me quem? Esse compraram. sou eu ou meu filho? Meu filho amado. É lógico que a parte humana é diferente Este da é divina. quem? Peraí, Jesus Mas não é era óbvio. Deus? Jesus não era Deus encarnado. Então, Agora eu pergunto, ele foi 100% quando homem? 100% homem, 100% Deus. Então ele tinha que cumprir a parte de homem. 100%. Homem ora. Ué, Homem sente saudade, homem é tentado. sim, aprovado. sim, como homem ele Então, foi ele tinha que tentado, foi passar por provado isso. em tudo, mas veja bem, ele sendo Deus, Jesus sendo Deus, né? Tava lá saindo Eu acho que a das dificuldade águas. tá aqui. Eu vou tentar formatar de um jeito que fique mais fácil. Vamos lá. Posso citar só esse versículo À antes vontade, de você falar? à vontade, à Desculpa. vontade. Mas Tá muito bom, pode interpelar, não tem Jesus problema. estava sendo batizado, saiu das águas. Sei, entendi. Veio o Espírito Santo na forma de quê? De uma pomba. O Espírito Certo. Santo é uma pomba? Não, veio na forma de uma pomba. A voz do céu, quem era a voz do céu? O próprio Jesus? É o próprio Jesus? Porque se para o Conjunto Voz da Verdade, E não pode ser? vocês distribuíram esse CD no Brasil inteiro. Não, Brasil não. Sim, Mas... em vários lugares do Brasil, para tentar negar uma doutrina, que é a doutrina da Trindade, para tentar provar que a Igreja Voz da Verdade não é uma seita. Como o tema é Trindade, não quis provar nada que não era aceita, porque nós não somos. bom, Não ser uma seita que mais salvou gente nesse país o Espiritismo é é uma difícil. seita, porque o Espiritismo nega a Trindade. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec nega a Trindade. Olha o Cristo aqui, o Mas não Henrique é- Cristo nega a Trindade. Olha aqui o Ezequiel Atacusso Gamonal, o Cristo peruano, nega a Trindade. Aí eu poderia Não, Joaquim, citar... mas aí não é o assunto. Não, o tema é Trindade. Deve-se crer na Não, Trindade. mas o que tem a ver com o Henrique Cristo? O que tem a ver com... Não, eu tô falando dos negadores da Trindade, porque Então, mas o você Henrique Cristo, concorda? ele é uma Você- seita só porque é ele uma nega a Trindade? seita- Não, por vários outros Ah, fatores. então- Eu tô Nossa, falando de é- negadores da encarnação, Trindade. Como, tudo. como Mas eu o tema queria é tratar o Trindade, assunto. certo? Vamos imaginar. Então, eu queria tratar o assunto. O assunto Então, é o seguinte. vamos ó. trabalhar só o Voz da Verdade e nós vamos trabalhar, então, outros negadores da Trindade? Então tem que trazer os outros negadores Porque- aqui. Então, o tema é Voz da Verdade e a Trindade. Você concorda comigo? Não, então tá bom. Você quer falar sobre outras seitas? Não, tá bom, não. vamos falar de outras seitas. Não, não. Eu só queria mostrar que esses grupos religiosos também negam a Trindade como Entendi. Voz da Verdade. Entendi. E por isso são considerados uma seita. Entendi. Então, se você pegar alguns grupos... É como, que no por bojo exemplo, de cada um o deles tem Tabernáculo- mais outras Olha coisas. Olha aqui, Tem não, outras o coisas. Tabernáculo da Fé, por exemplo, crê que Jesus é Deus. Só batiza em nome de Jesus. Peraí, Jesus é Deus ou não é? Eu disse que sim. O único eu não Deus? nego. Ele também é o único Deus. Também, pelo Sim. amor de Deus, gente. Então tem mais de um Deus. Não cremos. Ó, olha aqui, ó. Nós não cremos em três Todavia, deuses. para Deuteronômio nós, 6,4. Ouve, ó há Israel, um o só Senhor, Deus. nosso Deixa Então, peraí, Deus. vamos lá. Ó. Fala você, depois o Joaquim. todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Certo? Tá escrito, certo ou não? Aí Jesus não é Deus, então? Aí que eu vou ver. Porque João aí tá dizendo 5:20. que o Deus é quem? Sabemos Há que um só Deus, é quem? E sabemos que o Filho de Deus é vindo O e nos texto deu que você entendimento leu. para conhecermos o que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o Pai não é Jesus. Deus. Agora, como que você faz Então, o com... Pai- Mas é Deus. Jesus é o Pai da Deixa eu eternidade, fazer uma pergunta, gente. Joaquim. Pode fazer. Como que você lida, Pastor Carlos, com textos onde é flagrante que o pai e o filho são pessoas uma parte da outra? Não são pessoas... Então, calma aí, tem vários textos. Eu posso citar um, por exemplo, ó. João 8,17. Você disse agora há pouco que tudo que Jesus disse é literal, e eu concordo. Acho que todo cristão concorda. Jesus disse assim, João 8,17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus está invocando um texto lá de Deuteronômio, onde se tiver duas testemunhas idôneas sobre Certo. o fato é confirmado. Isso Entendi. só pode funcionar se Jesus e o Pai forem pessoas distintas. Porque ele diz o seguinte, ó, na vossa lei está dizendo que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim, versículo 18, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Se Jesus e o Pai não são duas pessoas distintas, legalmente, juridicamente, ele não podia usar esse texto. Então, mas esse é um, tem vários textos onde Jesus e o Pai são tratados como pessoas. Como que você entende textos assim? Se eu não entender
que Jesus tinha duas naturezas, eu não vou entender. A natureza divina e a natureza humana. Mas aí, no caso, são duas pessoas. Ele fala duas pessoas, né? Duas. A divindade, é intocável, impenetrável. Jesus é o visível do Deus invisível. Certo? Jesus é o visível do Deus invisível. Verdade. Tanto é que Jesus falava no Pai, orava ao Pai. Ele era homem, gente. Ele sentiu como homem, como eu e você. Então, vou tentar entender o que você entende. Então, Jesus é a parte, ele é o Deus visível. Todo cristão concorda assim. Agora, quando ele ora ao Pai, ele está falando com quem? A divindade. Dele mesmo. Mas ele fala com ele mesmo? Divindade, lógico. Por que ele não pode falar? E por que a vontade dele era diferente? Porque ele está dizendo ao Pai, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por causa de mim e de você, porque ele tinha que ir para a cruz do Calvário. Não tinha. Ele é um mundo de tal maneira, né? Certo. Pastor Joaquim. Só um detalhe assim. A Bíblia Sagrada diz aqui: Deus estava em Cristo, certo? Certo. Porque deixa eu explicar só o seguinte: Jesus como homem tinha corpo, alma e espírito. Espírito de homem, não é espírito de Deus. E dentro desse corpo, alma e espírito, o Deus Todo-Poderoso habitava. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então Jesus expressa a imagem de Deus. Tanto é que Filipe perguntou: senhor fala tanto, mostra-nos o Pai. Ele não falou para mostrar o Filho porque ele estava vendo. Foi claro, mostra-nos o Pai. Falou, poxa, estou há tanto tempo com você não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Isso é um texto difícil. Não, muito fácil. Porque essa é a dificuldade da nomenclatura. Vamos imaginar que a Trindade fosse real, verdadeira, e eu não tivesse conhecimento para entendê-la. Eu estaria perdido, sendo que está tudo em cima de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a estrela da manhã, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não fala nada quem crê em mim e também no Pai. Pelo amor de Deus. Joaquim. Jesus é maravilhoso. Simples, é muito simples. Apocalipse capítulo 5, eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono. Quem é que está sentado sobre o trono? Jesus. Não, está no começo do Apocalipse. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. São duas pessoas. Um assentado no trono e o outro ao Cordeiro. O Pai... Sejam dadas ações de graças e honra e glória para todos sempre. O Pai tem corpo? Agora, o Pai não, porque o Pai é Espírito. Jesus disse: Deus é Espírito. Jesus é Espírito? É. Jesus é Espírito? Eu aprovo. Quando ele ressuscitou, ele entrou lá. Atos as portas... 20 e 28. Então espera, as portas estavam fechadas, Jesus entrou e disse: paz seja convosco. Eles estavam atemorizados, pensando que viu o quê? Um espírito. Jesus disse: um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. Jesus disse para os discípulos que ele tinha carne e ossos. Então, como você vai dizer que Jesus é um espírito? Uma pergunta: Jesus está aqui agora? Sim, por intermédio de quem? Está em espírito ou em carne? Por intermédio do Espírito Santo. Ele está em espírito ou em carne? Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Estou respondendo. Espírito ou em carne? Espiritualmente. Espiritualmente, claro. O Espírito dele é santo? Por intermédio do Espírito Santo, ele está aqui. Tem dois Espíritos Santos? Não. São não tem três dois. Espíritos Não, é um só. É um só Deus, Atos 20 três 28. pessoas. Então, Joaquim. Jesus está aqui por intermédio do Espírito Santo. Intermédio. Sim. Ele falou: estou convosco todos os dias. Sim, ele está aqui. Não Lê o negamos. texto. Lê o texto que você queria. Olhai por vós, para quem sabe português, né? E por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, o Espírito Santo, nos resgatou com seu próprio sangue. Então foi o Espírito Santo quem morreu naquela cruz? Foi. Não. Como homem, não como Espírito. Não foi. Foi o Espírito Santo que morreu na cruz. Não foi Jesus Cristo. Agora, olha só, o texto aqui de 1 João... Mas ele está errado, esse texto aqui? Não está errado. Esse texto está só enfatizando a divindade de Jesus. Não. Sim. Aqui está falando que o Espírito Santo resgatou com seu próprio sangue.
Tá falando de Jesus. Quem derramou o sangue dele Então, não foi o Espírito Santo. Agora, quando Paulo tentava ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Se nós estávamos vivendo... Vamos no texto, você citou um texto importante. Essa questão do Espírito de Jesus é simples. Ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo enviado é o Espírito de Jesus. Quando ele estava na terra, o Espírito Santo não estava aqui? No sentido de que ele foi enviado por Jesus. Então, veja, quando o Espírito Santo sempre esteve na terra. Tá lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem. Mas ele falou, se eu não for, ele não Tá virá. lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tava falando com quem, Deus? Tava falando com quem? Façamos o homem com os anjos. Quantos tinha ali? Com os anjos? Quantos tinham ali? Ali estava a Trindade. Não, mas quem falou pra Façamos. você? Onde está escrito? Nenhum Podia texto. ser 10, A sua 20. pergunta é importante, mas ela também é difícil pra você. Ele não estava só. Não, façamos com os anjos. Não dá pra era. provar. Ele não pode falar calma com aí. ele mesmo? Vamos falar do Não, português. com ele mesmo? Não, no plural. Não, Deus não Vamos é um respeitar o ventríloco. português igual você propôs? Deus não é o ventríloco. Você propôs o português. Lógico. Então, respeitando o português, você pode falar consigo mesmo, mas você não fala no plural. Ali não indica a quantidade. Não, eu concordo. Mas indica que há mais de um. Não dá pra defender que tem 3, pode ser 30. Mas a gente pode ser 1 encontra, milhão. Mas é mais de Mas um. tinha criado E ao muitas ser coisas mais, já. não, ao ser Sabe? mais de um, isso é um problema pra você, né? Pastor não é César, problema. sabe por que dá Porque pra a entender Bíblia que tem são um contexto, 3? né, César? Isso. Sabe por que dá pra entender que são 3? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo cria, a Bíblia diz que Jesus cria e a Bíblia diz que o Pai cria todas as coisas. Então, nós não cremos em 3 criadores. Nós cremos em um único criador. Quem que é? subsiste em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que disse Estava no Deus em mundo. Gênesis, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eis que o homem é como um de nós. Mas quando ele cita aquele texto, Joaquim, que ele fala o seguinte, né? Mostra-nos o Pai. Aí eu falei... É calma aí. simples. Eu vou responder não é depois. assim. Pode, mas ouve Ok, um ok. pouquinho. Ele citou um texto, eu falei assim, esse texto é um texto difícil. E aí você diz, não, é muito fácil. Então, Vou tá bom. responder. Quando ele fala, mostra-nos o Pai, ele fala, tanto tempo estou convosco que você não... Posso Quem me responder? vê o Pai. Pode. Posso responder? Quando ele diz, eu, né, mostra-nos o Pai, estou há tanto tempo convosco. E ele vai dizer depois, eu, uma pessoa, e o Pai, outra pessoa, somos um. Nós podemos dizer aqui, nós 3 somos homens. Quantos homens tem aqui? 3. Então, mas somos homens, certo? Mas eu não posso dizer assim, eu sou Temos pai, uma natureza humana. eu sou filho, eu tenho o meu espírito, eu sou 3 pessoas. Como? Eu sou pai, Sim. eu também sou filho. Sim, Sim. você pode ser tenho pai e também- filho ao mesmo tempo. Seria e isso. tenho o meu espírito, eu sou 3. Então, mas pra você ser Não. pai e filho, eu como entendi. Você é pai, certo? E você também é filho, ok. Mas pra você ser pai e filho, precisa de 2 pessoas. Sim. Você só Você pode precisa ser ser pai. filho de alguém, né? Você só pode Sim, ser pai se você sim. tiver um filho. Se você e você não só pode tiver, ser filho se você tiver um pai. Então, Certo, você Jesus precisa de tinha- mais de uma pessoa. Mas Pra Jesus- Jesus ser chamado de filho, ele precisa de mais de uma pessoa. Isso é o Novo Moisés. Testamento. Queria saber no Velho, por que Jesus, no Velho, se tem Trindade, eram 3 espíritos no Velho? Não. O Espírito Santo é um, o Pai é outro Não, e o mas, meu Filho é Deus do outro. céu. Mas São 3 pessoas. Eram 3 carnes. Não tinha carne. Então, lá. escuta, Moisés. São 3 pessoas, tá? São 3 personalidades Nossa, mas aí você distintas tá fazendo o em nosso um Deus. só Deus. Não, nós não somos pagãos, não somos politeístas. Nós cremos na existência de um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Então, a confusão de Ário foi justamente essa. Né? A Ário acreditava que Jesus era inferior. Como é que Ário poderia ser igual ao Pai, sendo Deus? Então, mas sendo não que é o que Deus ele tá Eu defendendo. sei, Não é não, o eu que só ele estou tá defendendo. explicando Ó. que houve o concílio para estabelecer a doutrina, porque alguém estava negando a doutrina da Trindade, Vede agora, dizendo que Jesus era inferior. Nós não Qual que é o texto? negamos Pastor isso. Carlos? 32, 39 de Deuteronômio? Deuteronômio. Vede agora que eu o sou e mais nenhum Deus comigo. Quem falou isso? O próprio Deus, o Não, Pai, qual? o Pai, o Pai. Então os outros ficaram de... Não, você tem que entender o contexto. Aí o contexto diz respeito à nação de Israel. Isaías está profetizando. inventando, hein, Jaquim? Você pega Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem é esse Certo. filho? Jesus. Isso, o menino Isso é pro nos futuro, nasceu, né? Não era. O menino nos Será, nasceu, né? um filho se nos deu. Quem deu esse filho? Quem deu esse filho? A divindade, o Pai. O Pai deu o Filho, certo? Porque João 3,16, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho
Então tá unigênito, certo, Pai. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo. Então o texto de Isaías diz: ele será chamado de Será, né? maravilhoso, conselheiro, Deus Será. forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então esse texto mostra a divindade do Filho. O texto que você citou de Isaías mostra a divindade do Pai. Então, ainda que existem muitos deuses e muitos senhores, Paulo vai dizer: para nós há um só Deus e um só Senhor. Então nós não negamos a divindade de Jesus. A questão aqui não é a divindade de Jesus. A questão aqui são as três pessoas. E aí, o texto aqui de 1 João, capítulo 5, verso 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus, que você vai reconhecer, diz respeito a Jesus Cristo, é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, quem? isto é, em seu Filho. Certo. Seu E quem que esse filho é? Quem é esse Filho? Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a Quer dizer vida que os eterna. outros fora dele... Não, a Bíblia Não é não verdadeiro. está Pra negando. ser- Então, mas fora dele tá certo, A tá certo. Bíblia- Fora dele tá tudo errado. São falsos. Então, Nós não para ser estamos Deus, negando a a Bíblia divindade de Sagrada Jesus. diz, para Ó, ser Deus, não é? Deixa ele falar, João. Para ser Deus, precisa ser o Pai. Não. Para não, ser Deus, precisa ser não, o Pai. não, O não, filho com conotação, porque o filho é conotação de inferioridade. A filialdade vai acabar, gente. A filialdade, enquanto houver salvação, ainda o filho estará representando entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Não, homem. mas aí, Então, pastor Carlos, porque não, mas ele- você esqueceu o texto onde Jesus disse que depois que tudo terminar, ele vai entregar o Vai reino ao Pai. entregar o reino. Então vai acabar. A filialdade vai acabar. E Para ele que vai Deus, ser sujeito. Para que O Deus texto seja... termina só filho se entregando. sujeitará. Lógico, Ele vai por- se sujeitar, Aquele então que vai se acabar. sujeitou, A parte aquele humana que de se sujeitou. Jesus recebeu tudo que nós vamos receber. Ele falou: como eu sou, vocês serão. Vocês me verão Seremos como eu sou. deuses? Não. Seremos deuses? Seremos, ué. Ah, Seremos não. Deus. Então- Deus entre aspas.